Bom dia. Ninguém responde. Boa tarde. É Boa noite. com satisfação que nós apresentamos hoje, na Hora da Matemática, a palestra do projeto Euler, pelo Newton e a Bruna. Newton e a Bruna vão falar sobre o princípio das gavetas, né, de Dirichlet. Eu falava de Dirichlet, eu achava tão bonito. Um dia me disseram que é Dirichlet. Eu acho que é Dirichlet. Eu aprendi Dirichlet porque é Dirichlet. Ouvi dizer que soa muito mal, eu acho que é afrancesado. Nós temos colegas no departamento que moraram na França, diz que soa mal falar Dirichlet. Vamos falar Dirichlet agora? A gente não está na França. A pessoa tem. O cara era alemão, será que era isso mesmo? Alemão. Bom, vamos começar primeiro aqui com a não, mas ele vai apresentar você. A Bruna, fica de pé. A Bruna nasceu em Capivari, né? Faz matemática, né? Óbvio, no primeiro ano, e vai fazer licenciatura. Fazer licenciatura. O Newton nasceu em Rio Preto e vai fazer. Fica de pé também. Vai fazer bacharelado. Bacharelado? Você ainda não decidiu, né? Sim. Mas você tem tempo. É bacharelado em matemática pura, que vai. Tem tempo. Já está decidido. Bom, O destino dele já está traçado. Isso, é bacharelado, né? Vamos fazer. Depois você faz matemática pura? Matemática pura. O Newton, como nasceu em Rio Preto, bom, nasceu na cidade. A Bruna outro dia estava dizendo aqui na Eureka que ela tem um sonho um dia mudar para a cidade. Né? Nasceu em Capivari, falou que um dia pretende mudar para a cidade. Bom, os dois fizeram escolas públicas, né? Escola pública, me garantia. Vocês são então, né? O projeto Euler tem os orientadores do PET. Gostaria então que agora vocês assumissem, vão falar do Euler, do projeto Euler, tá? E parabéns, fiquem à vontade. Né? Prepararam rápido, numa semana para preparar a palestra? Menos. Mas, Não fazer nada. Então, Ricardo, pessoal do PET, fiquem à vontade. Galera, vou só introduzir o que é o projeto Euler. Não sei se todos estavam na sala quando a gente apresentou, se todo aqui sabe. E aí a gente fala um pouquinho do Euler e então os meninos vão apresentar a parte deles. O projeto Euler funciona da seguinte forma: é dedicado aos alunos do primeiro ano que vão se inscrever no PET e vão apresentar palestras com títulos que a Gorete, a gente lá do PET, a gente escolheu e um grupo de orientadores de petianos orienta esse grupo para que eles façam a palestra e já vão se acostumando em falar em público. Beleza? E aí, quem foi Euler? Paga a luz? Beleza. O Euler, ele nasceu na Basileia, que fica ao norte da Suíça, em 15 de abril de 1707. E aí, como ele era filho primogênito e tal, o pai dele que começou a educação dele. Então ele começou a ser educado pelo seu próprio pai. E depois de um tempo, ele passou a estudar no Colégio da Basileia. Mas lá no Colégio da Basileia era uma escola muito ruim. Assim. Tipo, era uma escola que não ensinava nem matemática. Mas mesmo assim, ele gostava era de matemática, ele queria era fazer matemática. Então, onde ele entrou, ele acabou entrando com os seus 13 anos na Universidade de Basileia. E lá, então, ele foi já orientando, estudou discípulo favorito de Jean Bernoulli. O Jean Bernoulli, gente, como funciona isso? Léo, me ajuda. Léo. Hoje os aparelhos. Jean Bernoulli, ele é conhecido como o Arquimedes da sua era. E ele, olha, o Arquimedes da sua era. Então ele pegou e considerava o pequeno Euler como sendo o príncipe incomparável da matemática. Então ele nem era bom, né? Acho, ele era praticamente eu, assim.
E aí, durante toda a sua vida, ele mantinha o credo de protestante, assim como ele foi criado. Mas ele não via nenhum problema entre religião e a ciência que os homens inventavam. Então ele não tinha essas coisas, sabe? Ele acreditava na existência de um Deus, na existência da religião dele, mas também não tinha nenhum problema com as ciências, né? Aí ele diz que a sua vida é uma demonstração de que através do raciocínio matemático límpido, o homem pode compreender muito dos feitos da natureza e ver sua beleza e sua simplicidade. Veja que profundo, Eduardo. Sim. Não? Sim, né, Eduardo? Continuemos. Aí, olha, ele era, tipo, 13 anos da faculdade, tipo você, Bruno. Com 19, ele queria ser professor de física. Então ele apresentou um trabalho sobre o Sol. Como sempre que acontece na antiguidade, o que aconteceu? Ele não conseguiu ser professor, mas o trabalho dele ficou reconhecido e foi um guia para a pesquisa em acústica durante todo o século. Então, olha só, é sempre assim que acontece, né, Antônio? Antônio está prestando uma atenção, é em mim que você tem que olhar. Aí, com 21, né? Antes de ficar bebendo, dando cambalhota na pracinha perto da moradia, o que ele fez? Daniel Bernoulli, o Daniel Bernoulli queria mandar o Euler para estudar fisiologia. O Euler não queria estudar fisiologia, gente, ele queria estudar matemática. Mas o cara é tão sortudo que quando ele chega lá na Rússia, tinha morrido a czarina Catarina I, e estava um tumulto lá. Aí ele aproveitou aquele tumulto e conseguiu ser promovido, ser associado de matemática. Conseguiu trabalhar com a matemática e deu um pé na bunda na fisiologia de uma vez e conseguiu trabalhar com aquilo que ele tanto quis. Ficou lá na Rússia até 1741 e depois ele foi para a Alemanha. Mas olhem só, lá na Alemanha ele conseguiu um cargo melhor, lá ele já era diretor de classes de matemática. Mas só que ele não estava mais aguentando o Frederico. Fred? Ó, Fred. Até aqui. Frederico Grande. Não estava mais aguentando aquele rei. Aquele rei estava perturbando ele. Então ele pegou, desistiu, estava no cargo melhor e falou assim, vou voltar para a Rússia. Mas, como ele era muito bom, quando ele volta para a Rússia, ele consegue lá um cargo de mais influência. Certo? Bom, olha, ao longo de sua vida ele começou a ficar cego, começou a perder a ótica dele começou a falhar. Só que além disso, ele conseguia uma memória excelente. Ele tinha uma ótima memória, com o auxílio de um auxiliar técnico, não, brincadeira, de um redator. Ele publicou grande parte do seu trabalho nessa época, na época que ele estava cego, né? Olha, ele recebeu o prêmio da Academia de Paris por 12 vezes, publicou cerca de 800 artigos e 50 livros ou panfletos, entrou da rama da ciência da matemática, além de abranger os domínios da física experimental, da astronomia, da química, da engenharia, da geodésia, da geografia, da economia, da demografia, da lógica. O que faltou? Tem uma grande bagagem. O que faltou, né? E desprovido da fisiologia, como o Rick falou, ele não estudou muito bem, mas ele ultrapassou esse caminho da ciência, estudou a música, a filosofia e religião. Então, excelente. Cara, é foda demais. Ele foi membro das grandes academias de ciências da época, como a São Petersburgo, Berlim, Turim, Lisboa, Basileia, fez parte da Rádio Society de Londres, da Sociedade Real. Ele era um cara, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele viveu muito tempo. Beleza, ele era referência na matemática. Tudo que se relacionava à matemática, ele era Euler. Na época, ele era tipo, qualquer continha assim, mais um, Euler. 2 mais 2, Euler. Bom, ele com toda essa bagagem, ele deveria ser colocado ao lado de Arquimedes. Arquimedes, que o Rick comentou lá, que era o príncipe e tal, não sei o quê. Ao lado de Newton, ao lado de Gauss.
Euler. Euler, ele era o supremo algoritmista, ele era excelente na arte de fazer algoritmos, ele era supremo geômetra, ele era muito bom nessa área também. Ele deixava vários ramos da matemática, sem tocar em todos que tocou. Ele estudou vários ramos, alguns não, né, mas quase todos, e todos os que ele mexeu, ele acrescentou teoremas, fez fórmulas, fez soluções de refinada elegância, lógico. Excelente. Bom, como todo mundo, ele morreu aos 73 anos. Um dia vai morrer, não, como todo mundo. Um dia vai morrer em 1783, aos 76 anos, fazendo cálculos da força de ascensão de balão, ou seja, até o último segundo ele estava lá fazendo cálculo da força ascensional de balão. Tá no Ele comentário da ia pro Maré. céu de balão. Foi pro céu de balão. Estudando balão. Bom, é isso, essa foi a vida de Euler. Agora a gente vai dar início ao projeto Euler, que é o Bruno. Passou o livro, hein? Passou o livro. Então tá, a gente não conhece, né? Só a Bruna. Então eu vou falar assim. O nosso tema ele é fácil, sabe? De uma ideia bem simples, mas que nos ajuda a resolver alguns probleminhas meio difíceis. Então a gente vai falar sobre o princípio das gavetas de Dirichlet. Mas quem foi Dirichlet? Quem é Dirichlet? Dirichlet foi um matemático alemão, nascido na cidade de Düren, no dia 13 de fevereiro de 1805. Né? E Dirichlet, na verdade, é um apelido que ele ganhou, porque a sua família é originária da cidade de Richelieu, que é lá na Bélgica. Então é que nem aquela historinha, né, do baiano. Ele veio da Bahia, então ele é conhecido como baiano. Então ele ficou conhecido como de Dirichlet. Dirichlet, mais ou menos isso. O Da Vinci. E ele foi aluno do maior matemático, né? Gauss. E conta-se uma historinha que quando Gauss estava completando 50 anos de doutorado, ele decidiu dar uma festa. E nessa festa, o ápice dela foi quando ele decidiu fumar um cachimbo. Tudo bem, mas ele queria acender o cachimbo dele com as originais de uma obra-prima escrita por ele, que ele achava que não ia dar em nada. Aí, Dirichlet, vendo isso, ele interviu, pegou as originais e falou assim: eu salvei a matemática, né? Sacrilégio, queria fazer. Agora eu passo para o Bruno. Muito obrigado pela palavra. Bom, meu nome é Nilton. Aí, isso. Deixa eu testar. Chega de falar de Dirichlet. Vamos falar um pouquinho sobre combinatória. Combinatória você sempre viu lá no ensino. Combinatória você sempre viu lá no ensino médio. Eu tenho 3 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras eu posso escolher? Mas a análise combinatória não serve só para contar. Vou pegar a pontaria aqui. Ela serve também para ver se um conjunto ele existe ou não. Bom, mas como que eu posso ver se um conjunto ele existe ou não? Uma das maneiras é você usar o princípio das gavetas de Dirichlet. Olha só, ou também o princípio da casa dos pontos. Agora imagina o seguinte, eu tenho 3 bolinhas aqui, pode ser 3 objetos, tanto faz, e quero colocar eles dentro de uma cômoda de 2 gavetas. Raciocina comigo, como que eu posso fazer isso? Bom, tem o primeiro caso, que eu posso colocar as 3 bolinhas na primeira gaveta e tem uma bolinha aqui embaixo, coitado. Aqui, 2 bolinhas na primeira gaveta e uma aqui embaixo. Uma na primeira e 2 aqui embaixo, ou nenhuma na primeira e 3 aqui embaixo. Olha só que legal. Não importa qual caso que você olhar.
Não importa qual caso que olhar. Sempre alguma gaveta vai ter mais do que um objeto, concorda? Pelo menos 2 objetos aqui, aqui também tem pelo menos 2, e assim por diante. Bom, então é aquela história. Se eu quiser guardar esses 3 objetos em 2 gavetas, alguma gaveta vai ficar com mais de um objeto. Tudo bem? Sim. Olha só. Mas isso daqui, é legal passar por aqui. Não vale só para 3 objetos e 2 gavetas. Se eu tivesse aqui 4 objetos e 3 gavetas, valeria a mesma coisa. Alguma das gavetas teria mais de um objeto. Bom, se eu quisesse colocar para 5 aqui, para 5 e 4, 6 e 5, tanto faz. Em geral, o princípio das gavetas ele fala o seguinte: se eu tiver N objetinhos bonitinhos aqui e quiser colocar eles em N menos uma gavetas, o princípio garante que alguma das gavetas vai ter mais de um objeto. Próxima palavra para agora. Então aqui nós vamos ter alguns exemplos. Ó. Em um grupo de 3 pessoas, pelo menos uma delas são do mesmo sexo. Então, isso não lembra alguma coisa? Tipo assim, ó, 3 pessoas com 2 sexos, nossos objetos e as nossas gavetas? Consegue lembrar isso? Então nós temos as 3 pessoas sendo os nossos objetos. E os nossos sexos, né, que é o feminino e o masculino, sendo as nossas gavetas. Então, Atualmente vai precisar de mais gaveta. Como é que vai fazer? Não, atualmente não, sempre. Né? Então, ó, nos nossos 4 casos, sempre vai ter 2 pessoas com o mesmo sexo. Mesmo nos outros casos também. Em um grupo de 13 pessoas, pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Mesma coisa, eu tenho 13 pessoas para serem relacionadas a 12 meses. Então, pelo menos 2 pessoas vão fazer aniversário no mesmo mês. Se vocês quiserem brincar de mágico, falar assim: tem 13 pessoas numa sala. Ah, eu aposto que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. A pessoa fala assim: uau! É verdade. Né? E em um grupo de 5 cartas de baralho, pelo menos 2 são do mesmo naipe. A mesma coisa, a gente consegue relacionar o princípio. Eu tenho 5 cartas sendo os nossos objetos e os 4 naipes sendo as nossas N menos uma gavetas. Deu? Sim. Sim. Agora a minha parte, todo mundo vai dormir. Eu não vou. Depois vou. Olha só. Vocês concordam comigo que todo número eu posso decompor em fatores primos? Por exemplo. Eu sem querer. Acertou sem querer. Olha só. Mas a Bruna falou assim que eu tenho ideias simples e quero aplicar com problemas mais difíceis. Bom, quais são esses problemas? Um dos problemas é esse carinha aqui. Aí o programa fala assim: escolha dentre os números desse conjuntinho aqui, que tem do 1 até o 200, 101 números ao acaso. Beleza. Aí sim. Ele não gostou do Não. Beleza, escolhi 101 números ao acaso. Nossa, que dentre esses 101 números que você escolheu, existem 2 tais que um divide o outro. Bom, como é que eu faço isso daqui? Vocês concordam comigo que todo número natural, eu posso escrever ele dessa forma: 2 elevado a b vezes um b, onde esse b é ímpar? Não, amigo, não concordo com você. Então calma lá, vamos pensar um pouquinho nisso daqui agora. Bom, nossa, pegou esse problema. Todo número pode ser decomposto em fatores primos, certo? Por exemplo, tem aqui o 12. 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 por 2 é 6. Dá para dividir por 2? Dá. 6 por 2 é 3. 3 dá para dividir por 3. Então sobra 1 aqui. A hora que sobrou 1, eu posso escrever o 12 como 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Legal. Posso fazer isso com 12, posso fazer isso com 15, posso fazer isso com qualquer número. Bom, de uma maneira mais geral, todo número n eu posso decompor em fatores primos. Quer dizer, 2 elevado a alguém, no caso aqui foi 2 elevado ao quadrado, 3 elevado a alguém e assim por diante. Todos os primos. 5 elevado a alguém, 7 elevado a alguém e assim por diante.
Isso daqui é a fatoração empírica. Lembrando que todo mundo aqui é natural. Bom, agora faz o seguinte. Chama esse pedacinho aqui de B. Beleza? Então, B é igual a 3 elevado a alfa 2, vezes 5 elevado a alfa 3, vezes 7 elevado a alfa 4. Beleza? Olha só. 3 não é um número ímpar? Sim. 3 elevado a qualquer coisa também é um número ímpar. Então essa partezinha toda aqui é ímpar. Bom, mesmo raciocínio, essa parte aqui é ímpar. Essa daqui também é ímpar. E como só tem número ímpar aqui pra frente, então vai ser ímpar, ímpar, ímpar. Beleza. Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Vezes ímpar dá ímpar. Vezes ímpar dá ímpar. Assim, não importa quantos primos você tem aqui, o meu B vai ser ímpar. Beleza? E vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse alfa 1 de R. Beleza? Então, R é igual a alfa 1. Aí, é o que eu tinha falado. Nossa, eu não escrevi isso no slide. Daí, eu posso dizer que todo número N, eu posso escrever dessa forma. 2 elevado a R, eu troquei, troquei esse daqui por R, e esse daqui vou trocar por B. Beleza? Só que eu não falei que o B era ímpar? Tá. Então, todo número natural, qualquer que seja, pode ser escrito dessa forma. 2 elevado a R vezes B, onde o B é ímpar. Bom, olha que bacana. Olha só, se todo número pode ser escrito dessa forma, vamos pensar o seguinte. Estou vendo essa parte todo mundo. O B, ele pode ter qual valor? Bom, se o B é ímpar, ele pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser qualquer um, desde que ele ainda esteja naquele conjuntinho aqui. Beleza? Então ele pode ser qualquer um até o 199. Tem aquela coisa aqui. Então, mas quais valores o B pode assumir? Note que o B pode assumir qualquer um desses valores aqui. Certo? Bom, quantos números existem aqui nesse conjunto? Tem 1, 2, 3. Para contar todos os conjuntos, eu vou deixar de exercício para casa, beleza? Vai ter aqui 100 possibilidades. Mas lembra que eu falei que eu queria escolher 101 números? Bom, 101 números, 100 possibilidades, isso me lembra alguma coisa? Pontinho positivo, por favor. Lembra o princípio das gavetas, beleza? Então, aqui eu vou ter os 101 números que eu vou escolher e as 100 possibilidades. Os 101 números que eu vou escolher vai ser como se fosse os objetos. E as possibilidades vão ser como as gavetas. Mas lembra do princípio? O princípio dizia que se eu tinha N objetos, eu queria colocar em N mais 1, N menos 1 gavetas, então alguma gaveta vai ter mais de um objeto. Eu tenho aqui 100 objetos que vão ser colocados nas 100 gavetas, então alguma gaveta aqui vai ficar com mais de um objeto. No caso aqui, quem seriam as gavetas? As 100 possibilidades. Algum desses carinhas aqui vai ficar com mais de um objeto. O que isso quer dizer? Traduzindo, significa que algum desses números que eu escolhi aqui, ao acaso, vai ter o mesmo B. Beleza? Significa... aqui é os conjuntos que o B pode assumir, certo? 199. Bom, se eu escolhi 101 números ao acaso, essas são as gavetas. Então o número pode ser colocado aqui, aqui, aqui e assim por diante. Mas como eu tenho 101 números, o princípio das gavetas garante que em algum momento, algum número vai ser guardado aqui duas vezes. Ou seja, existem dois numerozinhos que eu vou chamar de N1 e N2, tais que N1 e N2 possuem o mesmo B. Se eles possuem o mesmo B, então vamos imaginar que esses números sejam N1 e N2. Dê um nomezinho para eles.
Se eles possuem o mesmo B, então, o N1 eu posso escrever ele como 2 elevado ao N, um R1, vezes o B, e o N2 vai ser 2 elevado ao N, que eu vou chamar de R2, vezes o B. Esses carinhos aqui são expoentes, vão ser naturais. Bom, a gente pode supor, sem perder generalidade, que esse daqui é menor do que esse, beleza? Mas se não fosse, era só trocar os dois que daria a mesma coisa. Então vamos supor, sem perder generalidade, que R1 é menor do que R2. Beleza. O que a gente queria provar no exercício mesmo? Estou falando tanta coisa aí que esqueci. Eu queria provar que existem dois números tais que um divide o outro. Bom, divide N2 por N1. N2 dividido por N1 vai ser o seguinte, quem que é N2? N2 é essa coisa aqui. 2 elevado a R2 vezes B. E N1 é essa coisa aqui. 2 elevado a R1 vezes B. Corta o B. Vai ficar 2 elevado a R2 sobre 2 elevado a R1. Divisão de duas potências. O que eu faço? Elas têm a mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Bom, eu dividi N2 por N1. Deu o resultado inteiro? Deu. Se deu o resultado inteiro, então esse cara divide esse. Logo, existem dois caras tais que um divide o outro. Quem que são esses dois caras? N1 e N2. Tem alguma dúvida? Então, exercício 2. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Aqui nós temos um quadrado de lado 2. Vamos dividir esse quadrado em 4 quadradinhos de lado 1. Então, a gente dividiu os quadradinhos. Aí eu vou pegar 5 pontinhos e vou colocar eles aleatoriamente nesses 4 quadradinhos. O que o teorema vai nos garantir? Assim, né? Que eu tenho 5 pontinhos para serem colocados em 4 quadradinhos. Então, em pelo menos um dos quadradinhos vai ter 2 pontinhos. E eu tenho que mostrar que esse segmento que une os 2 pontinhos, eles têm que ser menores ou iguais que raiz de 2. Por quê? Porque eu sei que no quadradinho de lado 1, a maior distância que vai ter entre 2 pontinhos vai ser as suas diagonais, que medem raiz de 2. Então, qualquer segmento que eu pegue aqui dentro desse quadradinho, ele tem que ser menor ou igual, eu posso pegar os pontinhos das diagonais e serem menores que raiz de 2. Isso aqui. Mostre que em um conjunto de N pessoas, há sempre 2 pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas desse conjunto. É meio complicadinho. Como é que é? N pessoas. 52. Assim. Então, vai. Então, vou explicar assim. A gente tem que considerar 2 coisas. Que eu não conheço a mim mesma e que se eu conheço alguém, esse alguém também vai me conhecer. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu vou pegar um conjunto. A minha mãe, por exemplo, o Newton e a mãe do Newton. Então eu tenho um conjunto de 4 pessoas. Eu quero mostrar que nesse conjunto vai ter pelo menos 2 pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas. Então, por exemplo, eu não posso conhecer a mim mesma. Mas eu conheço a minha mãe, eu conheço o Newton e não conheço a mãe do Newton. Então eu conheço 2 pessoas desse grupo. A minha mãe me conhece, não conhece o Newton e não conhece a mãe do Newton. Minha mãe conhece uma pessoa. O Newton, ele conhece eu, não conhece a minha mãe e conhece a mãe dele. São 2 pessoas. E a mãe do Newton conhece ela e minha mãe, mas conhece o Newton. Ou seja, aqui, pelo menos 2 pessoas conhecem o mesmo número de pessoas nesse grupo. Sim. Então a gente vai dividir isso em 2 casos. Por exemplo,
primeiro caso aqui, o número mínimo de pessoas que você pode conhecer é 0. Você não pode conhecer menos uma pessoa. Né? Então, se no grupo, aqui, tem alguém que conhece 0 pessoas, mas ninguém desse grupo vai conhecer ele menos 1. Porque se um não conhece ninguém, então todos não vão conhecer ele. Então esse primeiro caso já mostra que se tem um que conhece 0 pessoas, mas ninguém vai conhecer ele menos 1. E o segundo caso é que se uma pessoa conhece N menos uma pessoa, ou seja, ela conhece todo mundo do grupo, então um deles também vão conhecer essa pessoa, pode conhecer uma pessoa ou mais. Entendeu? Então aí o princípio vai nos garantir o quê? Que no grupo, pelo menos de N pessoas, vai ter 2 pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas. Deu pra sacar? Esse é o Outro problema chato do mundo. O chato se ficou para o Newton. É chato do chato. Pega outro conjunto. Não foi ela que Ele é só pra isso aí. Tá gravando, gente? Tá gravando. Ah, Eu não né? posso abrir essa live muito, senão. De novo, tem um conjunto. Pega esse conjunto aqui. Só que aqui é um conjunto mais chato, né? Tem o primeiro termo que eu chamei de A1, o segundo que eu chamei de A2 e assim por diante. Então é M. Tá? De M números reais. E aqui eu vou colocar mais de um elemento, senão perde a graça. Mostre que existem 2 números naturais, R e S. Tá? Esse R está entre 1 e M. Tais que a soma de AR mais AR mais 1 até chegar no S é múltiplo de M. Você olha para o enunciado e fala assim, nossa senhora, o que é isso? Deixa eu só explicar tudo. Bom, imagina aqui, vamos pegar um M pequeno, só para o enunciado. Pega M igual a 4. Bom, se M é igual a 4, meu conjuntinho vai ficar assim. A1, A2, vou pegar M igual a 6. A3, A4, A5 e A6. Ele quer que você mostre que existem 2 números naturais entre 1 e 6. Tais que a soma de esses carinhas consecutivos, por exemplo, se R é igual a 2 e S é igual a 5, a soma de A2 até o A5 vai ser múltiplo de M. Ou seja, vai ser múltiplo de 5. Beleza? É mais ou menos isso que eu quero, porque existem 6, né? 6. 6. É mais ou menos isso que eu quero. Valeu. Eu quero, ali dentro desse conjunto, eu quero que existam números consecutivos. Quero provar que existem números consecutivos. Então, se eu somar todo mundo aqui dentro, o resultado vai ser múltiplo de N. No caso aqui, N é igual a 6. Então, olha só. Agora, nem sempre um problema no enunciado a gente consegue tudo que a gente tem. A gente, às vezes, só usando os elementos do enunciado, não tem como resolver o problema. O que a gente faz? Vamos pegar alguns amiguinhos nossos para ajudar a gente. Quem vão ser os nossos amiguinhos? S1 vai ser o primeiro termo, beleza? S2, que não é o coração agorante, vai ser a soma dos 2 primeiros termos, beleza? S3 vai ser a soma dos 3 primeiros termos. E assim por diante. S4 vai ser a soma dos 4 primeiros termos, até que o SM vai ser a soma de todo mundo, do A1 mais A2 mais A3 até o A1. Bom, beleza. Se alguma dessas sominhas aqui for múltiplo de M, concorda que o problema acabou? Acabou. Acabou. Porque é só você tomar o R como sendo 1 e o S como sendo algum desses caras que já era. Por exemplo, se o S3 fosse múltiplo de M, é só você tomar R igual a 1 e S igual a 3. Já era o problema. Bom, e se não for, né? A vida
não é tão fácil assim. Não. Caso contrário, se nenhuma dessas divisões for divisível por M, olha só, nenhuma dessas somas for divisível por M, olha só, se eu dividir S1, S2, S3, tanto faz, vamos pegar um SJ. Se eu pegar o SJ e dividir por M, quais são os restos que eu consigo, que eu posso obter aqui? Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, até o M-1. Porém, eu disse que o S, nenhuma das somas é múltiplo divisível também. SJ não é múltiplo de N, porque se fosse, o problema acabaria. Bom, então, o resto não pode ser zero. Descarta o zero para fora. Quais são os possíveis restos da divisão de SJ por M? Vai ser isso daqui. O 1, o 2, o 3. Tem um erro de digitação aqui que o tonto do coisa esqueceu. Que era o M-1. Beleza? Bom, assim, os possíveis restos da divisão... Eu escrevi isso de novo. Não, é outra coisa. Aí é só o índice. Assim, os possíveis restos da divisão de SJ por M são esses daqui. O 1, o 2, o 3, até o M-1. Beleza? Quantos carinhas eu tenho aqui? Nossa, referência bibliográfica. Tá com pressa, né? Eu tenho N-1 carinha, certo? Bom, só que aqui eu tenho N somas. Aham! Se eu tenho N somas, eu posso chamar essas carinhas aqui de objetos. E se eu tenho N-1 casinhas, eu posso chamar essas carinhas das gavetas. A mesma historinha, se eu tenho M objetos para se guardar em M-1 gavetas, o que o princípio das gavetas garante? Que alguma gaveta vai ter mais de um objeto. Se eu tenho N somas e N-1 casinhas, o princípio das gavetas garante que alguma soma, vão existir duas somas, SI e SJ, que vai ter o mesmo resto. Vai ter um resto aqui, por exemplo. Então, vão ter o mesmo resto. Bom, agora aqui é continha. Olha só. A continha está tudo bem. Então, tudo que eu falei aqui, pelo princípio das gavetas, existem duas somas, tais que SJ tem o mesmo resto da divisão por N. Bom, sem perda de linearidade, não vai me fazer diferença, eu vou supor que esse I é maior, o I é maior do que o J, beleza? Bom, vamos fazer a divisãozinha bonitinho. Se eu pegar o SI por M, dá um resultado que eu vou chamar de Q1, tanto faz, e o resto eu vou chamar de B de Bruno, beleza? O SJ, se eu dividir por M, vai dar um resultado Q2, e o resto vai ser B. De que nada. Bruno? Hã? De Bruno? É de novo, é o mesmo resto. É bem de Ricardo. Olha só. Cheio de Bruno. Vocês vão fazer uma perder a concentração. Lembra que eu falei? SI e SJ tem o mesmo resto na divisão. Então esse Bzinho tem que ser igual a esse Bzinho. Sim. Bom, agora lembra daquele negócio de divisão euclidiana? Se esse dividido por esse dá esse sobra esse, então o SI é igual a esse vezes esse mais esse. O SI é igual a M vezes Q1 mais B. Vou chamar essa equaçãozinha de novo. Se o SJ dividido por M dá B2 e sobra Q2, não. Eu posso dizer que SJ é M vezes Q2 mais B. Eu escrevi aqui. SJ é igual a M vezes Q2 mais B. Subtrai essa equação dessa. Que eu vou ter SI menos SJ, que é esse menos esse, vai ser igual a MQ1 menos MQ2, que no caso aqui seria MQ1 menos Q2, e os B's cortam também. Então, ele vai sumir da minha soma. Beleza? Olha só, põe o M em evidência. Vai ficar SI menos SJ é igual a M vezes Q1 menos Q2.
Está multiplicando esse M, passa para o outro lado e dividindo. Vai ficar SI menos SJ dividido por M é igual a Q1 menos Q2. Só que Q1 é um quociente. Então, ela é inteiro. Q1 é um quociente, então ela é inteiro. Q2 também é um quociente, então ela é inteiro. O inteiro menos o outro inteiro dá o inteiro. Ah, então a hora que eu divido esse cara por esse, a divisão dá o número inteiro. Quer dizer, a divisão dá exata. Se a divisão dá exata, significa que esse cara divide esse. Ou esse é divisor desse. Beleza? Então, assim como esse cara é inteiro, então M divide SI menos SJ. Cabe o problema? Não. Eu queria provar que existia essa soma, existia RS, tá escrito que essa soma era múltiplo de M. E não SI menos SJ era múltiplo de M. Será que eu posso fazer esse SI menos SJ? Virar essa soma aqui? Vamos tentar? Olha só, lembra que eu supus aqui que I era maior que J? Então, a hora que eu escrevo SI, vai aparecer aqui A1 mais A2 mais A3. Como o I é maior que J, ele vai aparecer lá e o J vai aparecer aqui antes do I, certo? Ele é menor, então vai para cá. Vai aparecer AJ mais AJ mais 1 mais AJ mais 2 até o AI. Beleza? Tá vendo esses primeiros carinhas aqui? Não sei se vai compreender o nome, certo? Esses primeiros carinhas aqui não te lembram alguma coisa? Ele vai ser quem? O SJ. Então, SI vai ser, no lugar desses carinhas eu ponho SJ. SI é igual a SJ mais esse restinho aqui. AJ mais 1, AJ mais 2 até chegar no AI. Bom, positivo passa para o outro lado, negativo vai ficar SI menos SJ é igual a essa sominha aqui. Acabei o problema. Porque olha só, eu não cheguei que M divide SI menos SJ. Se M divide SI menos SJ, quer dizer que ele divide essa sominha aqui. Eu não queria achar um R e um S, tal que isso acontecesse. Achei. Chama esse carinha aqui de R, chama esse carinha de S, então R é igual a J mais 1 e S é igual a I. Acabou o problema. Achei 2 R's, tá escrito isso aqui é divisível por ele. Beleza? As referências do Google estão aqui, mas... Então agora eu vou falar de uma definição antes de mostrar um teorema. Então aqui seja x um número real. Então dizemos que esse x é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Qual é o maior inteiro que é menor ou igual a 2,5? A gente pega lá. 2,5. Quem são os menores inteiros que 2,5? 2, 1, e assim vai. Entre eles, entre esses menores, quem é o maior deles? É 2. O maior inteiro de 2,5 é 2. Mesma coisa para o menos meio. Menos 1,5. Então a gente pega lá. Menos 1,5. Quem são os números menores? Tem outra função que é 5 e 7 2, 3, 4, usando para não falar. Entre Parece um eles, intervalo menos quem 25, é o maior? o intervalo 2,5, o intervalo fechado. Então Eu isso coloco aqui é 2. só... Inclusive, 2 fechados. Aí vem um teorema. 2. Se N objetos são colocados em N gavetas, então já mudou um pouquinho o princípio. A gente não tem N objetos e N Esse é o maior e tem o menor. mudou, a gente tem N objetos e N gavetas. Então, pelo menos uma gaveta conterá esse maior inteiro de M menos 1 sobre N mais 1 objetos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Em um grupo de 40 pessoas, pelo menos 4 têm o mesmo signo. Então, usando o
aquele teoreminha, a gente tem o quê? As 40 pessoas sendo os nossos objetos e o signo sendo as nossas gavetas. Então, aí é só a gente pegar e substituir naquela formulazinha que foi dada no teorema anterior. Considerando o M sendo igual a 40 e o N sendo igual a 12, a gente calcula e a gente mostra que realmente existem 4 pessoas, pelo menos 4 pessoas que terão o mesmo signo nesse grupo de 40 pessoas. Agora, para finalizar, voltando, a gente tem as referências do programa.